galera, sejam todos bem-vindos finalmente ao primeiro Rosa Verso, Conectando Realidades, esse espaço, nosso podcast que a gente criou não somente para assuntos voltados musicalmente falando, né, mas tudo que a gente entende ser interessante, assuntos diferentes, trazer informação, aprender demais. É um espaço que a gente criou para aprender principalmente e para trazer convidados que eu tenho certeza que você aí de casa vai amar demais. Não é, senhor Rogério Feltrin, senhor Eduardo Faro, senhor Wellington Greff, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço. Muito obrigado, Bruno. E aqui a gente vai trazer, não só o que a gente gosta, a gente quer trazer para você a cultura, a informação. O que a gente quer é a unidade na diversidade. É isso aí. Aqui não é um espaço somente para a gente falar a mesma língua, né, Lerão? Não, acho que a gente está disposto a de tudo aqui. Acho sempre legal até colocar pessoas que a gente talvez nem concorde, mas poder ouvir a opinião do outro, ponto de vista. Quem sabe dentro daquele ponto de vista de um monte de coisa que você não concorda, tem alguma coisa que você te faz pensar. A gente tem que, hoje em dia, mais do que nunca, se abrir ao diálogo. A gente vive uma realidade que das redes sociais, onde a gente só escuta aquilo que a gente quer, isso só, às vezes, a gente vai se fechando no próprio universo, e, às vezes, é importante ouvir algo diferente, algo que você não concorda, ouvir as pessoas. A gente nunca perde por ouvir as outras pessoas, ainda que você, no final, não concorde com nada, você nunca perde, porque a gente tem que ver que no mundo existem pessoas que enxergam diferente de você e tem uma razão por isso, Brunão. Eu gosto. Eu sigo um monte de gente que eu não concordo. De verdade. Assim, tem pessoas que, propositalmente, que são de ponto de vista que, para mim, é um exercício ouvir aquela pessoa. Porque ouvir aquilo que a gente concorda é muito confortável sempre. Sim. E, às vezes, me colocam para pensar, né? Porque quando você só escuta aquilo que você concorda, você não... beleza, você não... Corre o risco de se alienar, né? Não só isso. Não te exercita. Você tem que ser confrontado, né? A sua ideia tem que ser confrontada. Até para ganhar a cor. Falando sobre fé, né? Que eu estudei colégio salesiano quando eu era garoto, e uma coisa que aprendi lá, que a respeito desse assunto, né? Que a fé que não é questionada não é fé, é crendice, né? Então olha só, você tem que, até mesmo na sua fé, você tem que ser questionado de vez em quando, para que essa convicção seja verdadeira. Desculpa. Duzão. E esse é um espaço que a gente aguardou há muito tempo, né, Duzão? Para começar, já faz um tempo que a gente queria montar um podcast, né? Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está vendo isso aí. Boa madrugada. Sejam muito bem-vindos. Feito com muito carinho para vocês, porque a gente acha que nem o Lerão estava falando, né? Principalmente porque tem a rede social e ela é formada por um algoritmo. Então, se eu estou assistindo um determinado assunto, a plataforma vai sempre me oferecer aquele mesmo assunto, sempre do mesmo ponto de vista, né? Então, eu acho que quando a gente entra num podcast, o algoritmo ele vai pensar assim, eu gosto do podcast do Rosa, ele vai sempre te oferecer isso, mas o podcast sempre vai trazer opiniões diferentes. Então, esse é um espaço. Eu sou um fã de podcast, na verdade. Então, apesar de eu seguir alguns, eu sei que lá existem vários outros assuntos onde eu vou descobrir coisas que eu jamais imaginava, né? Existe podcast que eu estava assistindo e eu vi um cara falando sobre astronomia. Pô, eu achei demais. Então, assim, é muito bacana você poder ter acesso a um monte de informação que, de repente, no seu dia a dia, com as coisas que você está acostumado a ouvir, você não tem, né? Pois é, cara. E tem uma coisa interessante que vocês estão falando, que estava vindo aqui na minha cabeça, a questão da diferença entre dar espaço para informações diferentes e dar papo para maluco. São coisas diferentes, né, cara? Então, tchau, valeu, obrigado, gente. Acabou a participação. Não, mas é verdade, né? Porque, assim, hoje na internet, como tem essa questão também de hypar, de você, às vezes, chamar num clickbait da vida, né? Essas paradas, a internet virou também muito palco para polêmica vazia, né? Gente, eu tô velho. Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Do hypar e o clickbait, o clickbait, eu não sei nada. Você pode traduzir? Basicamente. Aliás, recentemente, o meu irmão participou de um podcast do Kleber Machado, narrador da Globo, né? Sim. E eles estavam falando sobre isso, cara, sobre a questão a diferença na responsabilidade entre a questão da informação responsável, mas que abre para opinião adversa, opinião diferente, contrária, opositora, e também a questão só da mídia sensacionalista, né? O clickbait, que é a questão de você
colocar um título, às vezes, chamativo para a pessoa entrar no seu vídeo e, às vezes, não ser nada do que você prometeu falar. Ou seja, informação vazia e também informação, às vezes, maldosa para ganhar espaço na internet. Deixar claro para as pessoas que esse não é espaço para isso. A gente quer discutir as informações, a gente quer abrir para convidados justamente para ter esse enriquecimento do nosso próprio ponto de vista, fortalecer o nosso argumento, né? Entender que ele é um argumento válido. Quando a gente confronta, a gente tem essa resposta, se ele é um argumento frágil ou não. Mas muito mais do que isso é, de fato, aprender do que simplesmente você abrir para uma opinião irresponsável, né, Greve? O Rosa é uma banda católica, a gente tem responsabilidade com o nosso conteúdo, com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita. Então, a gente vai trazer aqui, claro, gente de fé diferente, às vezes de coisas diferentes, mas também visando sempre a responsabilidade para te levar a uma conversa agradável, né? Isso é importante dizer. Então vamos lá, você quer saber como ganhar R$1.000 por dia em casa? Deposite agora, R$500, eu vou te dar esse Nesse curso. Pix, Eu vou te ensinar. E, cara, a gente tá com muito, mas muito conteúdo esse ano diferente. O podcast é um deles, né, cara? E vai lembrar que essa semana, além do podcast em si, tá estreando vídeo no canal, né, Lero? Então, a gente está com essa sequência aí, né, Brunão? Do vídeo álbum, que é uma novidade pra gente também. Eu acho que a pandemia trouxe muitas novidades pra gente. Assim, ó. Porque a gente precisou, nesse tempo que a gente ficou parado, repensar muitas coisas. E o que a gente queria fazer, o que a gente gostaria de fazer. Como o Du falou, o podcast é uma das coisas que a gente gostaria de fazer, né? Que a gente, como consumidor de podcast, pô, ia ser legal a gente poder sentar, bater papo e tal. E a gente fez Cantaê, fez reality. E desse momento todo surgiu um álbum, que é o Baile das Máscaras, que tem todo o contexto com o momento, né? Documento histórico, que você gosta de dizer, né? É um documento de uma época, né? Eu acho. Que o Baile das Máscaras reflete isso, a gente já falou muitas vezes sobre isso, a gente vai falar ao longo dos outros podcasts, eu acho que a gente tem muitas oportunidades esse assunto vir à tona. E, junto com o álbum, veio a ideia do vídeo álbum, de lançar um vídeo de todas as músicas, né? E aí, hoje, quarta-feira, depois da manhã, estreia um desses. A gente já lançou, Baile, além dos clipes, né? Lançou Nova Primavera e Assistência. E agora, depois da manhã, já dando um spoiler aqui, saiu de Solte as Mãos. Aí saiu o vídeo de Solte as Mãos. Que é, na verdade, o tema de estreia. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Claro. Que fez a música. O que é soltar as mãos para você? O que você quis dizer com soltar as mãos? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a tendência é a gente falar assim, segure na mão de Deus, né? Sim. Põe segure na mão de Deus e vai. Música, tem a música tradicional que ninguém conhece, né? Segura na mão de Deus Quase e vai. ninguém tocou ela. Né? Onda. E na verdade, eu entendi o espírito, mas talvez não tenha entendido toda a magnitude que você queira dizer, mas qual é a grande diferença, assim? Se eu sou sempre acostumado a segure na mão, por que agora a gente está falando solte as mãos? É a ideia, acho que, da autossuficiência, de você achar que você tem controle sobre todas as coisas. É uma ilusão. Na minha cabeça é uma ilusão. Porque é aquela imagem do workaholic, Duzão. Quando eu estava criando, eu lembro que eu pensava naquela imagem do cara workaholic, que isso não é um defeito, né? Mas tem que ter um limite. E o cara que geralmente aprende a se virar sozinho, de fato, tem um grande bônus nisso, né? Dele não depender necessariamente, dele saber andar com as próprias pernas, mas o problema do cara que se acostuma a vida inteira nessa linha, eu acho que talvez ele se deixe levar muitas vezes por orgulho, pela autossuficiência soberba, né? Pela soberba, não precisa de nada. Até que um dia a vida vem, dá uma rasteira e o cara aprende que tem algum momento que ele não tem a resposta para a pergunta que a vida traz. Então a ideia era essa, cara. A ideia era trazer a primeira pergunta da música emblemática. A mão da sua autoconfiança de que você acha que você pode controlar tudo que está em volta de você. É isso que você quer dizer, né? Eu entendi isso, pelo menos. Como se você quisesse abraçar toda a forma de controle da tua vida, tentando como se a sua vida estivesse nas suas mãos. Né? Exatamente. A primeira pergunta é o que me norteou. Quando foi a última vez que você soltou o leme? A gente não tentar gerenciar todos os riscos que a gente tem. Né? Nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa família, da segurança, de tudo. Mas ter a certeza esse é um perigo. De que isso não vai te dar 100% da segurança. Você nunca vai ter. Mas acho que a gente vive numa época em que
isso é propagado de forma perigosa. Esse lance, não sei o que vocês pensam disso. Essa questão, sabe, da lacração, de sempre postar na internet uma figura de alguém forte, de alguém destemido, sempre aquele negócio lá poderoso, não sei o que lá. O que acontece? A gente acaba ao longo do tempo. Eu até tô usando o exemplo Chuco, que é a questão de funkeira, aquele negócio da poderosa, não sei o que lá, porque o lance da lacração, é da ideia de você hoje se sentir. Assim, Diguidim, sou bom. É a cultura, cara, de que abraça tudo. Eu tenho essa percepção, pelo menos, que hoje tem muito na internet aquela questão de elevar o ego até um ponto de que ele não precise de mais nada. É aquela questão dos valores serem jogados para o lado, porque os valores, para algumas pessoas, são coisas opressoras. Né? Então, o que acontece? As pessoas estão distantes da religião hoje, da fé, porque julgam que qualquer forma de controle para a vida delas tira a liberdade delas. E, às vezes, as pessoas começam a mergulhar num universo paralelo e relativo, em que ela tem a noção do que é certo e errado, e ela se fecha para noções externas a ela. Né? Sabe, tem muito disso hoje. Tem na cultura. Eu sou tão bom, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Não preciso de nada. Exato, eu acho que isso tem levado a gente, até mesmo os cristãos, quando vão bobear nisso aí, a uma autossuficiência perigosa. Né? Bom, Bruno, mas aí tem o sentido do solte as mãos, também no sentido de solte as mãos do que é seu, que Deus vai te pegar. É o lance da montanha-russa, cara. Deus vai te acolher, né? É o lance da montanha-russa. Aquela brincadeira da solte as mãos. Você está seguro, dependendo da montanha-russa. Você está sendo levado. Você está sendo levado. Tem as da lugar. Disney, tem dos parquinhos que aparecem lá na praça lá, que lá dá medo. É uma montanha-russa filosófica. Você está ali, cara, você está seguro, você está com a trava de segurança, está tudo ok. Solta as mãos, deixa te guiar. É essa a questão. Tem alguém querendo te guiar, tem alguém querendo controlar. E não é simplesmente soltar as mãos no sentido de ser folgado, não fazer nada, como você bem falou. É importante isso, porque existe no meu ponto de vista só, que às vezes eu vejo, talvez eu não consiga compreender esse tipo de fé, talvez seja um defeito meu, que é tão na providência, que acaba ficando sem preparo, né? Assim, Sim. Se eu achar, eu vou estudar, mas não vou me dedicar muito, tá? Porque Deus vai prover, porque eu tenho muita fé, Ele sempre vai cuidar de mim. Cara, vai, mas será que não tem gente que às vezes se esconde, não se prepara para a vida, não estuda, não se dedica, não vai atrás de aprender uma profissão, achando que sempre vai vir uma providência divina que vai resolver todos os problemas? Porque Deus também te deu a inteligência, Sim. a capacidade, a saúde de se desenvolver, de aprender, de correr atrás, né? Se você não cavar lá, se você não jogar semente, se você não fechar, e se você não regar, não vai nascer a plantação, né? Não é assim, eu vou lá, comprei uma terra, rezo e a plantação... Não, tem que ter responsabilidade nessa providência. Mas você vê vidas dos santos e tal, que eles viviam essa providência ao limite, mais certos do que estavam fazendo. Não é uma coisa irresponsável, é exatamente isso. Eu comprei terreno, vamos ver o que vai dar. Não, tem relatos de santos da igreja, aliás, os santos da igreja são isso, né? O voto da pobreza, de você se entregar e confiar que Deus está nos seus cuidados o dia inteiro. Então tem essa questão. É a questão da autossuficiência, cara. É uma pergunta pro cara egoísta, né? Do cara no sentido, tudo bem aí, você está vivendo a tua vida, está alcançando seus sonhos, mas já parou algum momento para dobrar o joelho, para se entregar, para confiar em Deus, para confiar que tem uma mão que te cuida, né? Que você não precisa querer andar sozinho, ou pelo menos pensar que você está sozinho, essa triste pretensão de se bastar que a música fala, né? Como se você não precisasse de ninguém, né? Nós não viemos aqui para viver sozinhos, né? A gente precisa um do outro. E essa música aponta para isso, cara, lembrar as pessoas disso, cara. Não, e faz todo sentido, assim, porque eu já passei experiências na vida, apesar de sempre querer ter controle, né? Um controle real. A gente Não, quer Eduardo, ter. você não é controlador, não, fica tranquilo. Depois você me conta, então, o que você acha. Porque eu acredito na organização, no preparo. Eu acho que sem isso você não chega mesmo. Se você não sabe para onde você quer ir, você não chega. Sim. Você pode até não chegar num lugar, mas você chega em algum lugar. Quando você está assim, sei lá, eu acredito nisso.
Mas ao mesmo tempo eu sei que às vezes você se depara com questões na vida que você não tem controle. Que não tem o preparo, que você tem tudo Que não e tem controle. resolve. Você não tem controle sobre a morte. Exato. Tem um momento na sua vida que você vai encontrar uma situação que não tem controle, velho. Você pode trabalhar pra caramba pra ter um plano de saúde, que para poder dar a maior assistência médica que você pode dar pra sua família e ter uma doença incurável. Sim. Você não tem o controle sobre tudo. Você não tem a solução, às vezes, em momentos muito difíceis. Né? Eu tenho recebido... Nossa, semana isso é uma mensagem muito triste, mas assim, no caso de uma depressão, você pode tentar levar essa pessoa para um tratamento, essa pessoa pode querer ir, pode não querer ir, ela pode... Não depende de você o que vai acontecer com aquela pessoa que você quer ajudar e que é importante na sua vida. Não depende de você. Sim. Não, e Não também, eu falo assim, a própria pandemia ensinou isso, né? A gente estava ali saindo de um show de estreia da turnê Lunação. 7 de Montou a março. turnê. Cara, a gente, essa história eu repito sempre, a gente acabou que fez aquele show, voltou para casa, fez uma reunião para decidir o que corrigir as coisas. Você acertar o lembra show, disso, cara? lembro. Aí, beleza. Então você vai correr atrás disso, você vai correr atrás disso. Isso foi uma terça ou quarta-feira. Na sexta-feira começou a Suzana ligar, todos os shows cancelados. Adiou isso, adiou isso, porque vai fechar tudo e não sei o que tem. De repente, todo aquele controle que a gente tinha... um Desapareceu. exemplo que a gente não tem... É 0 dia de paz, né, cara? Então. A pandemia melhorando, tá? Agora esse negócio da guerra na Ucrânia. Imagina você estar num país, tá vendo sua vida, você fazendo planos para o futuro, planejando, e como o Lu falou, a importância de você se organizar e planejar e pensar a longo prazo. De repente, começa uma guerra. E você tem que pegar uma sacolinha, Você tem que pegar uma sacola, botar os filhos nas pegar- costas e sair pegar correndo o que sem é- saber para onde você está indo. exatamente, Sim. tentando ir para um lugar seguro, né? Fuja para as colinas, né? Aquela Você coisa. perdeu tudo. Perdeu Por isso tudo. que eu acho que tem Perdeu que o andar em paralelo isso. Você tem que trabalhar a sua autoconfiança, claro. Você tem que aprender a se virar, a não depender de outra pessoa para ir atrás do seu sonho. Isso é uma coisa, né? Mas você aprender em paralelo a dividir esse fardo, a pedir a Deus que Ele cuide da tua vida, que você, mais do que isso, né? Porque Deus nos cuida já. Mas a noção, no nosso coração mesmo, cara, de nós somos cuidados, a paz. A paz de quem sabe que Deus está cuidando. Para numa situação adversa não desesperar. Eu vi isso aí numa homilia. Aquele bebê no colo que balança, que faz assim, que solta, que está com as mãos soltas, que não está segurando em nada, porque ele sabe, ele está se sentindo seguro, mesmo que ele não esteja segurando em nada, né? Sim, Essa imagem, quando eu ouvi isso aí, me lembrei exatamente da música. que massa. E agora a pergunta, né, que a gente, para quem não tem nenhum tipo de fé, será que nesses momentos onde a vida surpreende, onde você não tem o controle de mais nada e você, por um outro lado, não acredita que tem um Deus para que você possa confiar, que vai estar cuidando e que de alguma forma deve ser um momento de conflito, né? Porque essa fé ampara a gente, né? Naquela hora, quando você perde o controle, você, calma, respira, Deus está no controle, né? Deus está no comando. Tem até umas frases... Frase de caminhão, para-choque de caminhão, Deus no comando. Deus no comando, Deus no controle e tal. Isso deve ser punk, cara. Você nesses momentos e não poder sentir Deus está no controle, Deus está no... tudo vai, ok, Deus está cuidando. Mas e a confiança de que até aquilo que não é legal aos seus olhos, ok, a vontade de Deus se realiza ali, você tem um processo de aceitação e tal. Deve ser... Mas esses são geralmente os momentos de experiência. Por isso que a música ela não se limita a falar com a pessoa que acredita em Deus. O refrão é um refrão que abre portas para as pessoas, né? Solte as mãos, você não está sozinho. Não é simplesmente uma lembrança. Também é uma informação para quem não tem. É um convite, É né? um convite. É justamente para pegar a pessoa que está no momento mais inseguro da vida dela. Cara, eu sempre controlei tudo, sempre fiz tudo aqui. Por que eu
não tô conseguindo lidar com essa situação. Então, é uma informação de fato, né? Um resgate, você não está sozinho. Tem um olhar que não... Então, é um certo olhar querigmático aí. É um certo momento querigmático, né? De falar, olha, você não está sozinho. Então, a música traz isso e, ao mesmo tempo, também dialoga com aquele cabeçudo que está há um tempo já Porque não esquecendo. é um solte as mãos e Uhul. solte as mãos e compreenda, você não está sozinho. Sim. Então, por isso que você pode soltar as mãos, ela justifica o convite, Sim. né? E nesse aspecto, a segunda estrofe original da Eu gosto música... de fazer uma observação, é maluco, né? Porque quando uma música vai entrar para um álbum, a gente escuta, o compositor traz, a gente vê a letra e a gente discute a letra. Às vezes, no caso nosso, a gente sugere alteração. Pô, aqui não entendi o que você quis dizer, tenta dizer assim e tal. Então, a música, ela foi bastante mastigada, vamos falar assim, no processo todo. E quando a gente volta aqui conversar, sempre surge uma nova reflexão, né? É infinito, cara. É louco. Tem um negócio interessante que a segunda estrofe dela original era mais querigmática. Lembra? Ela era só você pode controlar. Pode dar o próximo passo para aliviar o seu padecer. Basta entregar e confiar suas aflições aos pés de um amor maior e tudo que se pode imaginar. Que era um momento bem querigmático, uma apresentação, né? Só que o refrão já agradava tanto nessa questão de... Cara, ele é mais sintetizador, que aí a gente transformou a segunda estrofe numa segunda estrofe de tributo. Sim. Né? Que também é interessante. Que cada letra da segunda estrofe ela aponta para uma música do Rosa. Né? Quando foi a última vez que você desabrigou a sua dor? E aí, na interpretação, eu faço até o desabrigo da versão original, que é justamente para o fã se ligar. Opa, estou falando de Mestre dos Ventos. Né? Aí tem... Então, para um pouquinho, que se a pessoa não se ligou, é bom prestar atenção agora. É bom. Porque... Exato. É impressionante. Exato. Mas esse Bruno é um... Não, mas... Sabichão. Mas foi uma ideia... Mas Sabichão. Quando foi a última vez que você desabrigou a sua dor e se abandonou, meu abandono? Sim. Narrar a calma de quem sente o amor ali guardar. Né? E esse sente o amor ali guardar eu vou deixar por último, porque foi sem querer. E assim buscou impulso para saltar, que é o Dó da Pedra. E o sente o amor ali guardar, quem pegou foi a galera da Vibe. Ah, é? Entenderei que em tudo me guardou o seu amor. Um dia, cara. Foi completamente sem querer. Encaixou tudo, cara. Então, foi uma estrofe extremamente autorreferencial, né? Solte É as legal. mãos, né, Bruno? Aí, ó. Não Você dependeu. Eu preciso fazer música para você, não precisa ser boa. Aí, pá, e coloca. E ao mesmo tempo, Mas você a letra pensar tá que- falando, não é só uma letra tributária, ela tá completamente dentro, né? Sim, Tá falando. e as Botaram no músicas... sentido de imposto? Tá pagando tributo Tá aí uma ao que a dica, banda. então, a próxima podcast vai ter um contador aqui. Boa. Boa, dá assunto eu. Aliás, Ô, precisa pagar Veiga. imposto de renda, precisa trazer alguém para ensinar a gente a pagar imposto. Nossa, o Veiga já me ligou. Chamar o Veiga aqui para conversar com a Greve, gente. você precisa montar uma pizzaria, Greve? Ô, Cara, no caso só das letras que a música menciona, também são letras sobre Solte a Mão, né? Se você Total. pensar Dó da Pedra, O Mestre dos Ventos mesmo. Mestre dos Ventos, todas elas, Me abandono. Meu Abandono, exatamente, faz esse mesmo tipo de referência que a gente é recorrente nas músicas da gente, obviamente, né? Sim. Tem a ver com aquilo que a gente acredita. E eu não tinha me parado para pensar nisso também, agora que você está falando disso, exatamente disso, que as citações também são outras Formas de falar solte as mãos. formas de falar solte as mãos, né? E é engraçado isso. E tem um negócio interessante que aí eu sei que o Duzão vai curtir falar, que é a questão do hip hop, né? Que a gente coloca no meio, que o Duzão é um fã declarar de hip Eu hop, gosto. curte pra caramba. E a gente teve a participação dessa música do querido Mandume, né? Que vai estar com a gente aqui mais pra frente aí no podcast, já aceitou o convite. E vem aquele momento da história de Aquiles, né, Duzão? Eu achei que você me mandou muito bem. Eu achei que... essa história é boa, né? Porque, vou contar. A gente queria fazer... Que é aquela coisa que a gente sempre gostou, das influências que a gente tinha de Linkin Park e tal, de pegar essa parte mais de rap misturado com rock. Aí o Brunão veio com a ideia e a gente falou assim, vamos convidar um cara do meio, né?
um cara do meio, porque ele vai ter o gingado, ele vai ter o swing pra fazer o fraseado e tal, porque se fosse eu ia ficar quadradinho. E tem uma parada que você fala do hip hop, que você curte, que é um estilo que fala hoje, né? Que você tava dizendo. Eu acho que hoje em dia eu não vou falar que é só não, porque eu seria radical, mas é o estilo onde é o único lugar onde você ouve coisas que não são só de entretenimento. Assim, a música hoje está muito voltada ao entretenimento. Você pega o sertanejo, é a balada, é não sei o quê, vou te pegar aqui, tá o funk, pô, não vou nem falar, né? Mas é Hip hop tem conteúdo, né? 200% só entretenimento. O hip hop consegue passear por vários assuntos. Tem a música que é romântica, tem a música que faz uma crítica social, que mostra realidades, que fala de sonhos, de esperança, de protesto. De protesto. Por exemplo, cara, tem músicas que eu ouço muito do Projota, que eu gosto, cara, que eu falo, pô, que não é uma música machista, que coloca, pô, ela pensa, ela não é só isso, ela não é só aquilo, ela não é só aquilo, ela é muito mais do que você, né? Sim. E de repente você vê um monte de estilo top aí que coloca a mulher num plano de um objeto descartável. As próprias símbolos do estilo, que são consideradas até empoderadas, colocam a mulher de uma maneira que, pô, não... Objetificado. Só sensual, só um lado objetificado. Objetificada, né? Assim, né? Então é um empoderamento que ao mesmo tempo volta para trás, né? Um empoderamento de uma liberdade, mas também coloca de um ponto de vista machista. É uma coisa maluca. E eu vejo que o hip hop trata de uma maneira diferente. Não estou falando todos, mas alguns bastante. Aborda várias questões da sociedade, assim, desde política até a música romântica. Sim. E eu acho que isso é muito legal, porque é legal você ter oportunidade de ouvir outras coisas. Só ficar preso tô no camarote, vou tomar um uísque aqui e tal. Isso aqui eu acho muito pouco. E eu acho hoje que é um estilo que eu me aproximei, principalmente por essa parte lírica. E agora tem uma música nossa que tem. E aí a gente foi atrás de alguém, fomos buscando os caras, e contra o tempo, né? Porque a gente já estava com a música no estúdio, aí foi. De repente, o Brunão foi lá e fez toda a parte de swing com a rítmica. Na verdade, isso aqui não deixou claro, mas eu acho legal. Quando a gente fala de chamar alguém do hip hop, a gente não estava falando para cantar, mas para escrever a letra. Também não somente para cantar, exatamente. Para o cara ter a questão da métrica, ser natural, né, cara? Ser natural, Quando você vai, chamar um baterista, você quer fazer um samba, você vai chamar um cara que toca a batera do samba, que ele tem um swing. O Grevão da Salgueiro. Mesma coisa, eu não vou lá para fazer uma métricazinha assim, quadradinha, de um cara que nunca fez hip hop. Era a intenção. Mas, surpreendentemente, o Brunão mandou muito a ver, cara. Porque, assim, eu não imaginava que ele tinha esse talento. Eu sabia que ele tinha muitos outros. Não, mas ele fez na métrica mesmo, que aquele que sai um pouquinho, que não é tão quadradinho, que vem e que volta. Na hora que eu vi o nananã, eu falei, pô, ele acertou a mão. Sim. Aí, cara, pegar a história de Troia, de Aquiles, do calcanhar, que eu peço até pra você explicar, que tem tudo a ver com a música, e trazer essa história e colocá-la de uma maneira, de uma metáfora, né? Quase e foi genial, legal. Cara. Vou te dar um parabéns. Mostrou o quanto você tá mostrando pra galera o quanto você é bom. Não, mano, que isso. A questão que acho que é engraçado, eu falei, não, mano, que isso. Muito obrigado, Eduardo Faro. Muito obrigado, Eduardo Faro. Vou agradecer. Muito obrigado, Eduardo Faro. Muito gentil da sua parte. Solte as mãos, cara. É que eu já agradeci, é que a gente já falou isso antes, eu já agradeci. Eu vou complementar o que o Du falou, então. Vai. Além da capacidade... Ele vai falar. Eu já sei que ele vai falar. Não, além da capacidade... Não, se enganou. Graças a Deus. Além da capacidade de pensar de maneira inteligente, Brunão, em pegar a história do Troia, né? De Troia, de Aquiles e do mito todo, conseguir transformar isso na métrica que o Du falou, você juntar duas coisas, porque em poesia é difícil, né, cara? Porque uma coisa a sacada foi legal. Pô, tem uma sacada, vou falar sobre isso. Outra coisa, dentro de uma coisa que você não domina, não é seu área de conforto, não é nativo, ali, né? Não é nativo seu ali, que é o hip hop, você transformar aquilo em verso e encaixar e colocar, então
Fantástico, né? Já pensou se é ele fosse um duplamente- engenheiro tão bom quanto Já isso aí, né? pensou, velho? Como música, né? Ia ser legal, né? bicho? Não estaria cantando. Não. É verdade. Não, Mas, assim, para... conta um pouquinho do Aquiles. Eu acho que a galera... Porque é rápido, talvez as pessoas... Porque o pessoal ouve música ouvindo no carro, indo trabalhar, talvez não consiga prestar atenção, mas Sim. foi muito legal o que você escreveu. Ele dá uma sacada pra galera. Não, cara, foi engraçado porque a gente tava com um nome grande do rap já, né? E meio que acertado para fazer isso e acabou não dando certo por agenda, né? E a gente esperou até os 45 do segundo tempo, porque era um cara que a gente gosta muito e tal. E acabou não dando certo, pediu desculpas e tal, um cara muito querido e tal, inclusive estamos super abertos aí mais para frente. E aí eu tava saindo um dos dias para gravar com o André a parte vocal, acho que é uma das últimas músicas na fábrica. E eu tava no hotel, no quarto do hotel, falei, cara, não vai dar tempo. Eu lembro da gente conversando já estudando a possibilidade, que vamos botar um solo de guitarra, vamos botar um nananá, vamos botar alguma coisa aí, o que vai colocar? Eu falei, não tem Que que você ser. mesmo ia cantar. Exato, não, mas assim, a gente não sabia, né? Não estava certo o que fazer. E naquele desespero ali, eu falei, cara, eu lembro que eu ajoelhei na cama, assim, comecei a escrever, pá. Eu falei, ok, uma situação de autossuficiência que o cara é pego pelo calcanhar de Aquiles. Eu falei, opa, O Aquiles. aí veio. Eu falei, caramba, cara, todo mundo tem uma fraqueza. Todo mundo tem um momento de alguma coisa, algum ponto fraco que vai deixar a pessoa de joelhos algum dia no chão. Eu lembrei automaticamente, fui lembrando da história e fui escrevendo. Que é a história, para quem não sabe, a história de Troia, né, e tal. Tem um filme até famoso e tal, né, com o Brad Pitt, que é um gato. Ele sim é um gato, Sim, não tem como, não tem como. O Bon Jovi ainda vai, mas o Brad Pitt Embora não eu dá. ache a Angelina Jolie mais linda que ele, mas... Essa é uma discussão, não vou entrar em papo de ex-mulher. Mas sim, concordo. Às vezes, o Brad Pitt, às vezes, dependendo do filme, é mais bonito que a Angelina Jolie. Mas tudo bem, voltando. Nossa, velho. Polêmica. Eu discordo. Brincadeira à parte. Então vamos falar de polêmica. Tem alguns escritores que dizem que o cavalo de Troia não existiu. Olha aí. Ah, sim, É uma história, né? É a Odisseia, né? É a Odisseia. Na verdade, é a Odisseia. É a Odisseia de... Ulisses. E aí a história é a seguinte, né? Troia está sendo... Só complementando, pode ser que Ulisses se baseou numa história verídica ou não, mas não se sabe, né? Não tem arqueologia para isso. Não tem um dado acharam nem o histórico casco disso. do cavalo, daquele tamanho todo. Ia achar o casco, né? Ainda mais com aquele monte de soldado dentro, né? Exatamente. Que a história, basicamente, para quem não sabe, né? O príncipe Paris, né? Irmão do Heitor. Nossa, eu me perdi, não ia conseguir não fazer a piada. O Paris era irmão do Ímpares? Não. Nossa. Jesus. Meu Pronto, eu Deus vou do me céu, retirar. destruiu até a nossa Sabe o galera nosso aqui, ó. salto? Nossa galera da técnica aqui tá até chorando aqui Tira com o essa cara piada. daí, né? Obrigado, Eduardo. Sabe o Solte as mãos? Eu não consigo. Depois dessa eu não O consigo. príncipe fica Eu vou apaixonado. controlar. O príncipe fica apaixonado por Helena. Acho que é Helena, né? Helena de Troia, exatamente. E ele rouba ela do rei, não sei se era Agamenon, não lembro o nome do rei, da Grécia, coisa Rei assim. Pelé, eu acho. Hã? Não era Rei Pelé? O rei Pelé, da Grécia. Não. Basicamente, o príncipe rouba a mulher do cara e vai para Troia, o príncipe de Troia e tal, né? E quando ele chega em Troia, o cara declara guerra contra Troia e vai invadir. E nessa invasão, como Troia era tido como uma cidade muito bem armada, né? Porque Troia tinha toda uma geologia, uma geografia específica, né? Que todo mundo que tentava invadir, a Troia era privilegiada e tal. Então, para conseguir ganhar essa guerra, o cara chama o herói da época, né? Que é Aquiles, né? Para se juntar e ajudar. E Ulisses, no caso, é primo, né? De Aquiles, uma coisa assim. Não sei. Olha, a galera do historiador tá me matando agora, mas basicamente a história Esse cara quer contar uma história que eles não sabem? Tá assim. Mas basicamente o fato é, Aquiles, a mitologia de Aquiles é que ele foi banhado, era filho de Deus, né? E foi banhado, segurado pelo calcanhar. Então o único ponto que não foi molhado nas águas divinas foi o calcanhar, então esse ponto era o ponto fraco dele. Então, no meio da guerra, quando quando Grécia invade Troia de fato, né? Eles invadem num cavalo, né? Um cavalo que é o presente de madeira que eles entram, os soldados entram lá, invadem e detonam a cidade. Num dos momentos ápices da batalha, Aquiles está indo para cima ali quando ele é atingido por uma flecha no calcanhar, justamente do Paris, né? Bem no ponto fraco dele, ele cai de joelhos, naquele momento ele morre, né, com aquela ferida. Então a ideia era justamente, você vai esperar uma flecha atingir o seu calcanhar, você vai esperar você ser pego pela sua
pelo seu ponto fraco, você vai esperar chegar ao ponto que você vai ter que ficar de joelhos nessa vida, que a vida vai te dobrar para pedir ajuda? Ou você vai se tocar de fato que você não precisa carregar esse peso todo sozinho? Era esse ponto para jogar o tema do hip hop, cara. E rolou, né? A letra ficou legal. E a gente teve a alegria imensa de ter o Mandume, porque aí o buraco é mais embaixo. Eu tinha gravado a interpretação, tinha ficado legal, mas não é nativo, né? Aí chega um cara que respira isso, que ama o Thiagão, que canta pra caramba. Inclusive, quem não conhece o trabalho do Thiago na parte de soul music, cara, de música black, precisa conhecer o trabalho dele, é incrível. E está em todas as plataformas. E detalhe, ele não é um cantor de hip hop. Não é. Ele é um cantor de música black, geral. Ele mandou super bem, cara. Gravou, matou no peito e a música virou esse Linkin Park aí, né? As pessoas vão conhecer ele pessoalmente agora no vídeo que sai sexta-feira próxima. É verdade. Depois de na amanhã. verdade, as pessoas estão podendo ver isso em qualquer tempo. É sexta-feira, que dia que é hoje? Hoje é 22. 22. Não, Então hoje é 23. Hoje é é verdade. Hoje é 24, 23. vai ser exatamente. sexta-feira 25. Sexta-feira, 25. Então, se você tá vendo isso em maio, junho, julho, no final do ano, não sei, vai lá que você vai descobrir. Ó. E ele gravou também materiais pro nosso doc, né? Do Solte as Mãos também, conversando sobre isso e tal. E também vai ao ar em breve. Né? Dia 25 é sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia útil. Sim. Mano, tem um cartão meu que vem esse dia 25. Solte as mãos. Solte as mãos. Solte as mãos, gravando, não paga, não deixa que Deus pague. Amém. Amém. Salvou minha vida. Olha lá. Cara. Mas é interessante você esticar essa questão do solte as mãos. Perguntar, tipo, para você, assim, tem algo na sua vida que hoje você dificilmente abre mão, que você reconhece que isso te atrapalha? Nossa, sabe? cara, assim, de bate-pronto é difícil, mas Várias. uma infinidade... Alguma mania, né? Alguma coisa. Infinidade de coisas aqui, cara. Acho que começar a puxar aqui começa a vir. Né? Porque... Eu acho que quanto mais velho você fica, eu acho que mais raiz você cria, né? Só que, em compensação, eu sei que depois de um certo tempo você consegue desamarrar essas raízes. Talvez porque eu tenha filhos muito novos, eu ainda sou muito enraizado, assim. Eu não... Não, mas acho que quanto mais a gente envelhece, mais a gente deixa de ligar para algumas coisas. A gente solta mais a mão. Depende de velho. Por exemplo, assim, você tá velho... Você é mais velho do que eu. Bem mais. Mas você já tem filhas mais velhas. Sim. Eu tô velho com filhas mais novas, então parece que eu volto para trás. Eu falo assim, as minhas preocupações são mais... Elas começam a ser mais... Enquanto você já tá... Suas filhas já estão tocando a vida mais independente, você já vai ver você com a sua esposa. Tá, você vai desfazendo aquele monte de estrutura que você tinha aqui, porque... Sim. Família precisa de rotina, né? Eu começo a ficar mais preso. E eu entendo isso. É difícil soltar as mãos para algumas coisas, cara. Porque para mim, por exemplo, eu tenho uma questão controladora absurda para tudo que eu faço artisticamente. Assim, quando eu vou me preparar para cantar no show, vocês já são prova viva, porque vocês sabem disso. Várias vezes desço do palco falando, cara, eu não consegui fazer nada que eu queria. Sai triste. Porque na minha cabeça eu ponho aquilo como tanta obsessão, no sentido, precisa ser aquilo, se não for aquilo, não deu certo, o show foi ruim, as pessoas não foram tocadas. Aquela questão da noia do músico perfeccionista, né? A paranoia. Isso é uma forma de controle excessivo, de achar que só do seu jeito a coisa vai dar certo. Tem uma coisa que é interessante, assim, que eu vou sair um pouquinho do religioso e vou mais pro da vida, mas que também faz parte de soltar, né? Você estava falando de ser obcecado. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa esperando ficar bom o suficiente para começar. Então, assim, se eu não for bom o suficiente, eu nem começo. Não sei se é medo das frustrações, não sei se é medo de dar errado, não sei se é medo de ser julgado. E assim, se você for esperar você ficar perfeito, você não vai ficar perfeito, porque na teoria ninguém fica perfeito, né? Então, assim, às vezes a gente na vida tem que começar. É que nem aqui, estamos num podcast aqui, tem um monte de defeito. A gente está aprendendo a fazer, a gente atrasou a estreia porque teve problema técnico, tem um monte de coisa que a gente sabe que vai melhorar. Tem dia que o assunto vai rolar, tem dia que o convidado não vai rolar, tem dia que o convidado vai rolar. Mas assim, vamos esperar tudo estar 100% sob controle para começar. Quando vai ver, a vida passou. A vida passou e você nunca ficou sobre... Esse é o soltar as mãos. Você, cara, o feito... larga.
É melhor que perfeito. O CD Guia, mesmo, né? Rogério Feltrin. Frases de efeito. Até para desenvolver um negócio mesmo, né? Comando faça. Você vê muitos Comando desses fácil. coaches que estão aí no mundo, falam assim, cara, você não vai, você precisa fazer, errar, fazer, aprender, errar, Sim. fazer, aprender. Às vezes o sucesso, ele é 10% de toda a tentativa que você fez. Sim. Você errou 90% das vezes para acertar 10%. Eu sempre uso de exemplo aqui, eu gosto, acho que eu até comentei com vocês. O Whindersson Nunes, cara, o cara começou a fazer conteúdo com o celular na frente dele, ali, ele não preciso de uma câmera, preciso de um microfone bom, não preciso de... Cara, se tornou o que se tornou, né? Sim. A questão pô, é o que tem, vamos fazer com o que tem, fazer com paixão e... Sim. Isso de estar sempre que está tudo... não ter o medo da rejeição, eu acho, da frustração. Eu tenho uma história que eu gosto, Bruno. Eu acho que é daquele primeiro show seu no Carioca, seu show de estreia, cara. Né? Porque você estava com essa gana de acertar, de atender a expectativa dos fãs, de cantar direitinho, de sua estreia mandar muito bem, e não tinha retorno, e você entrou ali durante o próprio show naquela ansiedade de não estar indo legal, né? Mas o feedback foi completamente outro, né? O público te acolheu, né? As pessoas Sim. queriam a tua entrega, não queriam a tua perfeição vocal, queriam você ali, queriam ver você cantando e eu lembro, estou saindo do assunto um pouco, a gente volta, né? Também acho que me tocou muito a forma como as pessoas foram generosas, não é a palavra, foram carinhosas, na verdade, assim, que você transpareceu que você não estava feliz ali, que você não estava feliz não é a palavra, que você Não estava seguro. não é nem seguro, Tranquilo, calmo. frustrado, porque ele estava frustrado com a entrega, e as pessoas gritavam, chamavam o nome dele. É verdade. Todo o tempo. É Né? verdade. As pessoas- O público do Rosa, né? cara, foi muito bonito aquilo. Tipo, A pessoa chamava meu nome. Tipo, treinador de futebol. Não, não é Hugo, não. É Bruno. Ah, não. Não, mas tem razão, Lero. Tem razão. Foi um dia muito que eu experimentei muito dessa questão do perdeu o controle. de perder o controle. No bom Exatamente. sentido. Agora eu voltei, né, para o assunto. Perdeu o controle, né? E a coisa não está sob o seu controle. E você não tinha controle ali. E a coisa não deixou de acontecer de uma forma muito bonita. Sim. Talvez, não podemos saber porque é sempre o ser, né? Mais bonita do que teria sido se você tivesse o controle de tudo. Porque Sim. permitiu a experiência de orgânica ali de estar diante da imperfeição. Sim. Não, cara, minha própria vida até chegar no Rosa foi um lance desse. Foi um lance de muita preocupação nos últimos anos, antes de entrar na banda, porque eu tava assim, cara, eu preciso me lançar, preciso do meu trabalho, quero viver isso aí. Você vai vendo, cara, tô com 30, 31, tô chegando aqui, tal. Meu plano era fazer engenharia e conseguir gravar o meu CD, lançar o meu CD. E era isso, cara, ver o que ia dar. Tipo, chegou um ponto na minha vida que eu já falei assim, cara, acho que é isso aí, a música vai ser um hobby pra mim. Eu tenho um grande sonho de viver isso, de sair em missão, de fazer a parada, mas acho que isso passou na minha vida. Quando eu aceitei que não estava mais no meu controle, foi quando tudo convergiu para acontecer. Vou dar um exemplo para você meu, que pode ser parecido com um deles. A vida inteira eu tive no Rosa, mas eu nunca vivi de Rosa até um determinado momento. Acho que se eu fizer as contas, aí eu gravei o Acústico 1, gravei em 2009, Sim. 2008, talvez. 2008. Eu gravei em 2008, mas em 2008 a gente gravou ele, mas eu me lembro, eu trabalhava, cara. Eu pedi uma licença, era um dia de semana, eu pedi uma licença para minha chefe para poder gravar um DVD. Então sabe o que é você sair do seu trabalho, da sua baia, ali, pessoa normal, cara, vivendo a vida para receber o seu salário e de repente naquele dia eu recebi uma dispensa da minha chefe e fui gravar um DVD. Então essa é a diferença que você aqui é a vida real, essa aqui é a vida que você quer, mas isso aqui é o real. E eu tinha 34 anos. Ano chegou em 2009,
em abril que eu pedi demissão para viver um sonho. Olha que maluco, porque eu ganhava razoavelmente bem, tinha uma garantia, mas a banda era uma promessa. Eu tinha 35 anos. Olha só. Então, assim, às vezes você que está em casa pode achar, tô velho para sonhar, não dou mais conta. Cara, não tem essa de idade não hoje. É verdade. Porque no mundo musical, o que acontece? O moleque tem 20, 22, eles estão virados já viraram com 20, Não, existem 22, gravadoras. 19, 18, 25. O cara com 30 anos tem uma carreira de 10 anos. Já tem uma Mas carreira não de é 10 anos. política, tem uma gravadora, não vou mencionar, que é política interna não contratar artista com mais de 30 anos. Eu conheço ela. Louco, né? Olha só. Não, cara, você pega eu tava vendo, tem história, o Djavan mesmo, cara. O Djavan, ele estourou com 30 anos, cara. A Coca-Cola, o Pemberton lá, o cara que fez, acho que a Coca-Cola, o cara fez uns 30 e pouco. Eu lembro que eu ficava vendo isso, cara, diariamente na minha vida e falava assim, não, ainda dá tempo de ver meu sonho. É porque é real, cara, porque era frustração, né? E quando isso acontece, é louco isso. Você ter 35 anos, você ter uma bagagem musical já que você já tinha de 2, 10, 15 anos de banda, mais? Era 20 anos. 20 anos de era banda, DVD 20 anos de banda, é verdade, foi 88, perdão. Pô, 20 anos de banda, cara. 20 E anos aí, tocando mal, impressionante, até não aprendeu. Igual meu avô, eu puxei pra ele. Meu avô, 20 anos depois, sanfoneiro. a banda virou autossuficiente pra tua vida, né? Então, às vezes um momento que você não esperava mais, sei lá. E exatamente, porque assim, existe um momento onde a gente falava assim, criava 1 milhão de táticas. Vamos fazer isso, porque isso vai virar, reunião porque de isso como vai... virar, lembra? A gente falava assim que era a Nossa, reunião de caceta. como virar. Vamos fazer uma reunião de como virar. A gente tinha projetos, soluções, que agora sim vamos fazer pra gente dar uma guinada e vai. O DVD de 20 anos nada mais era do que era a comemoração de 20 anos. Não era nada tipo, Eu me lembro por mim, eu não tinha uma expectativa maior do que aquilo que estava acontecendo. Eu lanço um CD, aconteceu isso, eu vou... Tinham falado que um DVD mudava a vida, tá? Já tinham me falado, mas assim, não pensei que ia mudar nessa proporção. Assim, a gente não era a principal banda católica do momento. Não era de grande destaque. De repente a gente fez, tinha um menino da Malhação que gostava do Rosa, participou do DVD, aí o DVD caiu lá na Som Livre, tudo aconteceu. Mas aconteceu num momento psicológico para mim, onde eu não estava pensando mais nisso. Eu estava pensando assim, agora eu vou curtir, vou fazer isso aqui, vou comemorar, meio que conformado, que talvez a vida fosse assim mesmo, eu ia trabalhar e tocar, era meu hobby. E talvez essa foi a vez que eu soltei a mão, ao invés de pensar nas fórmulas da reunião de como virar. Não, deixa eu fazer com o coração aberto. Minha, não sei como foi com você, pra mim foi assim. Eu acho que é muito importante pro cara que trabalha duro, pro cara que tá assistindo que trabalha duro, que rala pra pessoa, pra moça que sai, vai trabalhar e dá o melhor, entender isso. Ser uma pessoa entregue às mãos de Deus. Não precisa pensar demais nisso, não precisa se preocupar demais com isso. Você tem que focar, continuar fazendo exatamente o que você está fazendo, mas uma parcela tua precisa estar realmente tranquila de que você está no caminho e que as coisas vão acontecer. Porque o problema é justamente você ficar vivendo uma vida ansioso, frustrado, fazendo triste aquilo que você ama, perde propósito naquilo que você faz, porque você está só se preocupando com o fim, quando na verdade o caminho está passando. Aquele lance de você estar no trem em alta velocidade, a paisagem é na janela e você ali só preocupado onde vai chegar. E de repente a paisagem é maravilhosa, você está perdendo todo esse caminho, que é a sua própria vida, né? Até chegar lá, você viveu 20 anos de riquezas, preciosidades. Se você vivesse cada mínimo dia desses 20 anos super preocupado com isso, talvez você não chegasse a esses 20 anos para ver estourar. Talvez você tivesse desistido, né? Soltar as mãos, Bruno, soltar as mãos é talvez um dos remédios para a ansiedade? Cara, acho que é. Acho que é. Aprender a entender que uma parcela da tua vida não depende de você. Porque a grande ansiedade parcela. é a preocupação com o adiante, né? Com lá na frente, com o futuro, vamos dizer assim. Sim. Sabe uma coisa maluca que eu acho assim? Eu vejo, eu insisto às vezes nisso porque eu vejo assim, algumas pessoas assim. Você tem que estar preparado, porque quando as oportunidades passarem, você tem que pular em cima do cavalo e montar em cima do cavalo.
e acreditar que Deus vai colocar essas oportunidades na sua vida, vai te orientar. O que às vezes eu acho que é os extremos é a autossuficiência, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu controlo tudo e papapá, eu tenho tudo sob meu controle e não tem, né? Sim. E não tem. Mas- Como aquela coisa também de não se preparar, de não fazer, não olhar, não pesquisar, não entender. Por exemplo, o Grevão está construindo uma casa. É um ótimo exemplo. Ele não pode simplesmente chegar lá e falar assim, chega lá e falar assim, constrói aí a casa aí pra mim. Aí o cara vai falar assim, eu quero tanto de ferro, pode pedir ferro a mais, ele pode não estar com o dinheiro dele controlado, ele tem que ter, eu tenho isso para gastar na casa, eu tenho que aprender, ver se o cara está fazendo certo ou não, senão ele, né, senão Deus hará, ele pode terminar o dinheiro dele e não fez metade da casa. Acontece muito. Acontece. Porque as pessoas não se prepararam. Então, assim, e eu acho assim que é a fé com o preparo, com a vida. Com o preparo. Você com vai certeza. vivendo a vida com bondade, vai se conectando a Deus. Quanto mais você se conecta a Deus, eu acho que começa a acontecer aquelas coincidências que eu falo, coincidências que eu falo, todo mundo fala, que é aquela, é tipo assim, eu tô num barco, eu limpei o barco tá funcionando, o leme tá beleza, o mastro tá aqui, se eu levantar a vela, a cordinha, a Vai vela funcionar. sobe, mas o vento é Deus, né? Exatamente. Tem Deixa uma Deus parcela ser que o não. vento do barco, mas esteja com o barco preparado. Você tá com o mastro quebrado, o barco furado? meu Não, amigo? Mas o cavalo passa selado só uma vez na sua porta, né? Pula nele. Fulano é- Não, às vezes Você pode ter tem- passado vamos duas, tem uns passa, caras que passa, passam duas, passa três. Passa três. às vezes passa Deus, várias cara. vezes. Às vezes Deus dá tanta chance pra gente, cara, que... Não, você tem razão, mas eu acho que a gente tem que Não, também aproveitar. dizer, não perca. Não perca, a oportunidade é única. É que Às assim, vezes cara... é a única mesmo. Às vezes é a única, às vezes pode ser a única, de fato. É que assim, cara, para quem viveu num contexto cristão, religioso e tal, entender que Deus está no controle é uma atividade mais fácil. Mas para algumas pessoas pode ser uma tarefa um tanto quanto, cara, louca, né? Você, em algum momento da sua vida, aprender a dividir esse fardo com ele, né? Você que não conhece, você que não acredita, de repente, né? Então, assim, às vezes soltar as mãos se torna uma atividade, cara, insana, irracional, difícil, muito desafiadora. É tipo, sei lá, o cara que vai pular de paraquedas, por exemplo. Você fazer uma parada dessa extremamente desafiadora, você tem que estar muito... eu perguntar, não sei se nós tivéssemos, talvez... Você tem coragem de pular para cá? Para, velho. Para. Começou. Não, eu sei que... Parênteses na conversa. É um exemplo de soltar as mãos pra você, uma ilustra pra você soltar as mãos. É um exemplo de soltar as mãos. Porque, pô, de repente você está no momento ali que você não tem mais controle, você não tem mais chão, não tem nada. E você tem que confiar salto duplo, né? que alguém... E aí o controle tá no cara que tá... Mas mesmo assim, se é o seu salto, você tem que confiar que o paraquedas vai abrir. Mas alguém preparou esse paraquedas. Você verificou se tá certinho, se não tá certinho. Preparou. Alguém preparou. Preparou e na hora, ali, o que você pula, o trem sai da mão. Sei lá, você não consegue dar a câimbra na mão, não puxa, você fica nervoso, trava, você esquece. Não, você desmaia. Cara, você tem que confiar que a situação vai acontecer. É tipo um paraquedas, acho que é uma boa alusão, Preparar. analogia. Mas o mais maluco, eu acho É uma que dinâmica é o duplo, boa aí, faz que é o sentido. duplo, porque assim, ó, você não sabe dobrar paraquedas. Não sei. Não sabe. Drobar. Não sei. Não sei o quê. Quem dobrou foi o outro cara. Não sei dobrar cabo. Quem dobrou Enrolar o paraquedas foi outro cara, vamos dizer assim. Eu acho que é o maior exemplo, assim, porque se você cuidando das suas coisas, você vai falar assim, ó, se eu dobrar direitinho meu paraquedas, se eu fizer a manutenção dele direitinho, não sei o quê, ele vai abrir, eu ainda tenho um reserva aqui que eu vou cair. cara. Agora, maluco é você pular quando quem vai abrir o paraquedas é o cara que tá pulando com você, que é o tem que confiar no instrutor. cara, né? Você tem um que confiar no terceiro. cara. Confiar que é ele uma questão dobrou. assim, ó, Confiar que ele dobrou certinho. Tem uma... É que ele é solteiro, né? Confiar no outro e não sabe nada disso. Nem nós. O cara tá no dia... Vai exato, que se o cara tá no no dia ruim, vai que ele piriri, vai que não foi, ele dobrou errado. o cara dorme. Já viram aquele vídeo do cara que tá andando de não sei se helicóptero e o cara finge dormir? O cara da frente, o cara começa atrás, grita. Mas, cara, é uma parada... Aliás, tem uma coisa engraçada, que quando eu tava fazendo a música, eu imaginava, cara, da gente gravar um clipe. Já assistiram aquele filme Bucket List lá? A gente Esqueci o imaginava nome. a gente pulando de paraquedas. Calma, vou chegar lá. A gente, Já viram eu aquele não filme? sei, né? Eu não. Não, peraí, vou chegar lá. Aquele filme com o Jack Nicholson, esqueci o nome. É o Morgan Último Freeman. Pedido, com o Morgan Freeman, que eles são
dois velhinhos que se descobrem doenças nossa. terminais. Eu esqueci. É bucket list em inglês, eu esqueci o nome em português. Que tem aquela música do John Mayer, Say What You Need to Say, linda música. E eles fazem uma lista de últimos afazeres para a vida. Eles vão correr NASCAR, faz uma corrida oval. Os Corvettes lá. As Corvetão, é verdade. E eles Subiu o pulam, Alasca. Subiu o Alasca, e um dos itens é pular de paraquedas, né? E eu imaginei, falei, cara, imagina que legal, cara, Não, pegar o os Alasca caras não, aqui, Desculpa, que senão o pessoal vai matar. O Everest. O Alasca é o estado. pegar os caras com 30 anos de... É verdade, subiu o Alasca. Eu nem me toquei. Eu nem me Próximo toquei. podcast pro professor de geografia. E um de história. E o contador. O contador tá. Pode ser um cara que faz os dois. Aí, cara, eles pulam, e eu tava pensando nisso. Falei, cara, imagina que legal, cara. 4 caras aí, uma banda de 30 anos, o cara decide pular pro público. Ia ser legal se a gente topasse pular de paraquedas. Ia ser animal. Você pularia? Você Eu toparia, claro. pularia? A gente Não tem iria. nada a Você ver. toparia. Aí, velho. Você pularia? Você Eu iria, pularia? mano. Eu iria. Eu iria. Você vai pular? Truco. Você vai pular? Pedro, ó. Faz uma pesquisa pra nós aí, empresa de paraquedas salto pera duplo. aí. Então tem aqui na Peraí. região, tem. Não. Pesquisa aí. Não, a gente vai pular. A gente A gente ideia é não, nossa. você. Eu não tenho coragem. Não, eu não vou pular. Eu não pulo. Eu Peraí, Eu assumo. tá gravando, Eu tenho Thiagão? medo. Vamos Eu comigo, não pulo. Grama. Eu não pulo, tá? Já tá gravado aqui. Meu Deus. Boituva, não tem? Boituva é a Boituva. terra do paraquedismo aqui do lado, filho. É. Quanto tempo que é daqui? Uma Vou ver no Google. Que dia? Quarta-feira. Pega aí. Hoje é quarta-feira, noite. Vocês estão falando sério? A música lança na sexta. Ô, Bruno, vai não, velho. Pula na Ô, Bruno, eu me quinta. arrependi. Pera aí. Pula não, Bruno. Pelo amor de Deus. Será que climpou aí? Uau. Não, vocês acham que eu... Clipou, deve ter estourado tudo Não. que os pessoal gritando truco. Cara, Não, Bruno. se for pro bem da nação, Não, que eu pule... não vem não, que se Não, acontecer não. alguma coisa Você é errada, Dom eu não Pedro. quero ninguém pra saber mesmo. Você quer? Não, Bruno, Você é não. É corajosão? brincadeira, é brincadeira. Eu não quero que você... Eu vou. O que é? Eu vou. Tá com... Bora. Não, tá com o contato aí, Pedro? Que isso? Cara, Eu vou, mano. eu pedi pro Marcelinho colocar. vir aqui já. Ó, compromisso com você. Pode me chamar de... Pode me chamar de arregão. Arregão. Pode me chamar de arregão se eu não for. Eu sou o resto arregão. da minha Eu sou carreira. arregão. Eu só quero deixar vou. documentado aqui uma coisa. Eu sou contra. Eu só provoquei, mas eu sou contra. Se acontecer alguma coisa, é responsabilidade dele. Eu não tenho nada a ver tenho com pavor isso. de Dona, alguém, dona mas Sandra, dona Sandra. eu não tenho a gente nada a ver não com tá- isso. Eu precisava falar com a dona Sandra antes, porque a dona Sandra vai surtar quando ela souber que a gente tá conversando isso sem consultá-la. Mas tudo bem. Você viu o consulta ela, KM aí? Grevão, quando você tiver Tô um vendo tempo. aqui comigo. agora. Já comigo. Olha aqui, ó. 1 Boituva. hora e 20. 120 quilômetros. 120 quilômetros aqui. pertinho, Pertinho. Pertinho. Pedrão, Tá aí, então. O Pedrão, sério mesmo? Pedrão Sério? até o final do podcast vai falar se já tá marcado. Sério? Não, sério, cara. Descer. Eu já vi isso, hein, Vamos, Bruno? mano. Vamos. Aqui só se vive uma vez. É só uma mesmo. É verdade. Puta, agora eu entendi. Você faz Uma pula vez. pro paraquedas abraçado num gato, né, mano? Por quê? Tem 7 vidas, sempre cai de pé, né? Amarra um pouco Essa manteiga foi nas muito costas. boa. Essa Amarra um pouco foi boa. manteiga nas Essa foi costas. melhor que a do Se Pinhão. ele cair com o gato agarrado, o gato fica vivo, tem mais 6. Ele acabou. Então foi o seguinte, amarra um pão com manteiga nas costas. Mas eu Então, sou você- um gato, não aí é, fica, Rogério Feltrin? Flutua. Ah, pronto, olha aí. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ó, eles abrem amanhã em Boituva. Mas marca rápido? É a GoFly? Eles marcam amanhã? Abre assim? Não tem que agendar? Mas tem que treinar o cara é barriga verde de pular, de puxar a cordinha. É salto duplo, faz o treinamento lá. Cara, porque Salto eu duplo é o acompanho seguinte, essa você é um parada. saco, o cara vai te mas eu amarrar e gosto de sortar, ver, porque eu entendeu? tenho vertigem. Mano, Eu sou tão velho que eu sou do tempo do azul do vento. Pra quem é do paraquedismo sabe que isso é velho coisa de fica 30 paia. anos atrás. Existe ainda, não existe? Mas, sei, ô, foi Grevão, tudo é o pra seguinte, cara. O Bruno, ele tá tranquilo porque é como o gato tem 7 vidas, o Bruno é um gato. Aí ele vai viver... Não tem... Bruno, não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade, mas eu não tenho nada a ver com talvez esse possa ter sido o primeiro e último podcast. Não. Deus, Nem Mas- isso. Para com isso. Ah, bateu na madeira, você acredita? Você Você acabou vai resolver como seu é, problema. Bateu na madeira 3 Eu vezes, fiz isso resolveu aqui, o ó. problema. Só fiz isso aqui. Vocês estão falando de superstição. Não, ele tem mania. Eu tenho mania, eu tô passando a mão aqui. Ele vai bater 3 vezes na madeira, pular com um gato preto e um pão de manteiga pra Nossa flutuar, né, Grevão? Senhora, Jesus. amarra um pão com manteiga nas costas e um gato preto na frente. né? É, pra flutuar. Não, é o seguinte, ó. O gato nunca cai de costas e o pão seguir, nunca cara. cai certinho, né? Vamos Com a seguir manteiga com pra a cima. conversa. Vamos seguir com a conversa.
Vamos ver se vai dar certo mesmo. O Pedro parece estar no telefone, eu tô ficando nervoso. Mas até lá a gente conversa. Agora, fora Eu essa topei. palhaçada sua Eu aí, topei. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fica bem claro que eu topo. Fora essa sua palhaçada que eu acho que você vai arregar, eu vou fazer uma pergunta pro Grevão. Grevão, Vamos lá. aonde na sua vida você teve que soltar a mão? Nossa, milhões de vezes. Uma agora de pouco, né? Qual é a do boleto de sexta-feira? E agora tá acontecendo de novo. Lembra quando eu casei, morava na... Aqui perto da gente, aí, né, com as duas filhas, a filha começou a crescer, aí eu falei com a Carla, precisamos comprar uma casa, precisa ter um quintal para as crianças, aquela coisa toda, e pus o apartamento à venda. O apartamento não acontecia, cara. Não vendia, arranquei a placa, a corretora ligou no outro dia, vendeu o apartamento. Falei, opa, né? Vamos procurar a casa. Nossa, aí descobri que eu vendi um apartamento muito mais barato, muito mais baixo do que valia uma casa que eu queria comprar em terreno para ter quintal, não sei o que. Eu falei, ferrou, visitando. Falei para Carla, esquece, erramos. Vamos lá fazer um plano de financiamento lá e seja o que Deus quiser. As parcelinhas de R$20 mil, é baratinho, passa rápido, você nem vai ver. 30 dias pintou a casa no valor que eu podia comprar, comprei e mudei 30 dias exatamente depois da venda do APzinho. Foi a hora que eu falei assim, ferrou, erramos. Fazer o quê? Né? Você assume a responsa, né? Porque você está segurando, né? Erramos, acabou, né? Seja o que Deus quiser. Pum, foi. Pintou a casa de pré-moldado. Mas você passou pela experiência de errei, putz. Pô, Deus me ajuda aí. Ou tipo, Sim. só errei? Não. O Deus me ajuda aí já vinha, né? Já vinha na essência do nosso dia a dia, né? E aí eu disse para mim mesmo, errei. Falei pra Carla, sinto muito, mas eu fiz a conta errada. Eu não sou bom de HP, né, Bruno? HP é facinho. E aí, cara, a coisa aconteceu. Por quê? Porque eu soltei as mãos. E confiou. Exatamente. Você tem uma história, Lero? Cara, eu acho que só no Rosa tem várias, na verdade, assim. Tem uma história muito parecida com a do Dudu, quando eu saí do meu trabalho, recém-casado também, e aquela coisa, uma baita insegurança. Eu conto isso na introdução do livro... Não. Do colecionador? Colecionador de Histórias. Eu conto sobre isso aí. Eu sempre conto que eu devo isso à minha mulher, porque ela que falou para mim, não, faz, entendeu? E eu que não queria, eu falei, não, eu tinha todas as preocupações, tal, né? De um casal novo, começando a vida. E ela falou, não, você tem que fazer agora, a hora você tem que fazer agora e solte as mãos, né? Nesse sentido. Então, o mérito que eu dou a ela sempre, porque acho que sempre é legal alguém que também, esse lado, né? Às vezes as pessoas te mostram, né? Você não está com coragem, tipo, não, solta paraquedas, não, solta sim, Bruno, tal, entendeu? Sempre tem alguém para te encorajar, essas coisas é legal, né? A gente fazer esse papel. Mas eu acho que na história recente do Rosa aqui, nesse momento de troca de vocalista, onde eu vi um momento de soltar as mãos muito grande na minha vida, assim, de paz mesmo. Eu vivi não que uma paz total, assim, descompromissada. Eu tinha ansiedade de fazer, de encontrar um novo vocalista, de continuar com a banda, eu queria tudo. Mas, de certo modo, eu estava muito tranquilo. De tipo, cara, vai ser o que tem que ser, o que Deus tem pra gente. Vivi situações inúmeras aqui onde não tinha a menor ideia do que fazer de modo concreto, e Deus fazia, agia. E eu estava muito confiante, de soltar as mãos mesmo assim. Estava muito na paz. E não na paz, assim, dessa paz da minha vontade. Não, Deus vai mandar alguém legal, um gato, tal, que canta bem e tal. Na paz de vai acontecer o que for melhor para acontecer. Se for para não ter mais banda, ok. Eu estava assim, soltei as mãos de verdade. E a paz que eu falo, ela é fruto disso, na verdade, dessa confiança. Então, cara, eu lembro falei só um parênteses, assim, que quando você fala soltar a mão, não é que ele foi assistir Netflix e beleza.
Ele correu atrás de um vocalista, eu me lembro, foi, pesquisa, como é que é, como é que é, gente, vamos achar, não sei o que, Sim, cara, indicava, sim, ficava olhando. Então, sim. assim, era um solte as mãos da certeza que vai acontecer o que tiver que acontecer, mas eu estou correndo atrás para que aconteça o que eu gostaria que acontecesse. Sim, Também, não, né? claro. Mas assim, tava confiante de que não dependia tanto de mim, dependia muito mais de Deus, da vontade dele. Cara, eu tenho saúde, eu posso trabalhar de outra coisa, eu já trabalhei muitas vezes, se não tiver que tocar mais. Se não der, cara, eu tava muito na paz nesse sentido. Assim, como o Du falou, a gente fez os corres da gente, todos nós três fizemos os nossos corres ali. Mas Pô, passei uma tarde no LX, cara. Procurando o vocalista, achou, né, Paraty? Comprando a telha e o vocalista. Tá na promoção, vocalista e vocalista. Vem na telha. vem na telha não, então não. Mas Uma telha e ganha o vocalista. só a telha não serve? Tem uma história de nós 4 no final do ano passado, que não precisa entrar em detalhes, mas que para mim foi incrível isso, cara. Porque assim, galera que não conhece, não tô puxando sardinha de vocês, mas são caras extremamente corretos. E o que se combina profissionalmente com esses caras cumprem, né? E isso eu tô aprendendo muito com vocês isso. E a gente estava no meio de uma turnê e teve um problema ali para ser resolvido. A gente estava do lado de fora e assim, a gente ou parava a turnê, lembra? Podia continuar, e a gente fez uma loucura ali naquele momento, um truco ali que aquilo funcionou, né? A gente tinha equipe, a gente tinha muita gente precisando do nosso apoio e tal, e a gente tomou dor de equipe, abraçou a equipe, naquele mesmo instante Deus respondeu e deu tudo certo, graças a Deus, com a turnê e tal. E foi um momento que eu experimentei o soltar as mãos, que era um momento que eu lembro que a gente tinha opiniões contrárias. E aí a gente falou, não, vamos comprar, a gente vê propósito nisso, isso é um caminho correto, isso é certo, isso é o que a gente acredita que tem a ver com a nossa missão, e isso se desenrolou. Esse foi um soltar as mãos que naquele momento eu falei, cara, eu não sou um cara muito de experiências sobrenaturais na minha vida, já falei para vocês, eu sou um cara mais do lance natural mesmo. E naquele momento ali eu vi a mão de Deus, cara, aquele ali foi, não por nada, mas foi aquele momento tipo assim, cara, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está fazendo isso com um propósito, com um negócio, e ver uma resposta rápida, algo acontecer. Aquilo para mim foi, cara, é isso, cara. Soltar as mãos é isso. Às vezes é você pular no vazio mesmo. É o paraquedas, é você pular e falar, vai, não estou vendo o chão, mas tem. Falando em paraquedas, tá ali, né? Já andou? Mas tem que pegar meu documento, nem te dei documento. O cara é o produtor da banda. Tem seu documento, Tem filho. aí. Tem seu RG, CPF, seu tem os cartão de números, crédito. tem até tem meu Não, tudo. peraí, Serasa. pera. Mas você quer cancelar, a gente cancela. Parou. Pedrão, só pra, zoeira é fato? É real? É real mesmo? Qual que é a Ô, empresa? Brunão, Qual que você é a vai empresa? mesmo? GoFly. Eu vejo não é vídeo dos caras. patrocinado Eu pela não, GoFly, eu até vejo porque vídeo nós dos vamos ter que caras. pagar. É uma empresa. Pô, eu vejo vídeo dos caras, eu falo, cara, só os loucos pulando esse trem aí. Você vai? Confirmou, pô? Não, tem mesmo? vaga lá. Pô, agora eu vou, cara. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Então tá bom. Acho que eu vou pra assistir, né? Bom, Eu vou só assistir. lá. Se deu certo, se eu pulei ou não. Aguarde pra ver se a gente tem o próximo capítulo aqui. Se não tiver podcast quarta-feira Olha, que vem, Tem podcast gravado aí, tá? tem mais gravado, é verdade. eu prefiro encerrar o podcast por aqui hoje, deixar isso no ar. Quem sabe, João Kleber total. Para. A gente pede a você aí na sua casa. Macho. Você é macho. Fiquei até mais branco, cara. Da cor da caneca. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu queria dizer a você em casa, então, Tá se despedindo. que você muito pode. bom estar aqui. Foi muito bom esse primeiro episódio. Que você aprenda a soltar as mãos da sua vida, que você possa. A galera tá rindo mesmo, né? Tá ferrado, PH. Que você aprenda a confiar mesmo. Não espere a vida te dar uma rasteira para confiar, para ter que se dobrar de joelhos. Não espere a vida te deixar de joelhos. Dobre os seus joelhos. Se entregue. Se coloque à disposição do que Deus tem para sua vida. Acho que essa é a mensagem Eu que só vou fica. complementar. E se você estiver de joelhos agora, pode confiar. Porque às vezes a gente cai mesmo e tá de joelho é só nessa hora que a gente lembra. Paulo precisou cair do cavalo É. para ser o maior pregador do evangelho da história, né? Então, às vezes a vida nos dá essas rasteiras justamente para a gente enxergar que a gente não precisa caminhar sozinho. Então, que você aprenda a soltar as mãos.
Esse foi o primeiro Rosa Verso. A gente espera te ver na semana que vem. Semana que vem tem um gravado já. Eu vou anunciar. Tem semana que vem. Tem tá gravado, gravado. tem gravado. Então vai ter. Mesmo Vai que ter. você não volte do paraquedas. Não, vai pode ter. soltar, pode soltar. Pode Semana soltar. que vem, só produção, só confirmando, é Leonardo Gonçalves. Leonardo E Gonçalves. se você não nosso voltar, vai parceiro ser a do Sobre escolha do Dúvida. novo vocalista. Quarta-feira que vem. A gente abre o reality show. É. E eu volto a puxar o pé. Rapidamente aqui, antes de a gente pedir, lembrando que a gente tem presente para os que estão seguindo Boa! podcast aqui, ó. Quem acompanha aí sabe que a gente é parceiro da Confé Brasil, que faz, além de material religioso, terços, tem um monte de acessórios, pulseirinhas. Estão com o lançamento aqui ó, das pulseirinhas de borracha. Essa é linda, eu tenho uma. Essa é muito boa. É lançamento mesmo. Lançamento mesmo aqui, que são salmos, são 4 modelos diferentes. Ah, não, essa eu não tenho. Então são 4 modelos. Eu tenho São uma 4 com outro modelos. salmo. Então agora você tem. Olha aí. Tá vendo? Ah, muito obrigado, Rogério. E aí Olha é o que seguinte, ó, se você acessar o site da Manda aí, Lex. confebrasil.com.br e você usar o cupom de desconto Rosa Confé, Rosa Confé, tudo maiúsculo, tá ok? Ó, coloca maiúscula, Rosa Confé, no cupom de desconto você tem 10% de desconto em qualquer item, inclusive nessas pulseirinhas aqui. Então, corre no site da Confé Brasil, e lá, confebrasil.com, vamos deixar aqui na descrição também, e usa o cupom também está na descrição, ó, Rosa Confé, tudo letra maiúscula, você tem 10% de desconto em qualquer item do site, Tô beleza? até aliviado que está escrito 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 paraquedas não abrirão à tua direita, mas não chegará a ti. Salmo 91:7. Obrigado, Confé Brasil, por esse momento de tranquilidade. Animou, né? Animou, né? Aí, Como que é o cupom, então? Rosa Confé, Rosa Confé para tudo você maiúsculo. aproveitar essa promoção incrível dessas pulseiras lindas e outros tantos Qualquer itens. item do site, 10% de desconto nesse item aqui. Fechou, galera? Então a gente se vê no próximo Rosa Verso. Esperamos que o papo tenha sido agradável para você aí. Deus abençoe. Semana que vem tem Leonardo Gonçalves. O papo tá imperdível. O Léo é parceiraço e mandou ver aqui. Altas conversas, pontos de vista diferentes. Muito legal. Então a gente se encontra aí. Tem um encontro marcado toda quarta-feira à noite. Que horas que é o rolê aqui que eu esqueço? Às 8. É 8 horas, produção? 8 8 horas da noite, 20 horas da próxima quarta-feira tem o próximo Rosa Verso 2 com Leonardo Gonçalves. A gente se vê por aí nos ares. Tamo junto. Valeu, um abraço. Solte as mãos. Certo, então. Só te passar. Vai ser amanhã. Tal. Você marcou mesmo? Marcou mesmo. Tá tudo certo. É, negão. Falou e gravou, viu? Eu cara, mas era pra gravação só. Pá, 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 pararararara. Sério? Ah, é? Sou que paga? Tá pago? Tá pago? Você pagou já? Não, pera aí que eu vou azedar os outros dois. Você acha que eu não perdeu a oportunidade? Não, pera aí, deixa eu azedar os Você outros vai dois. amanhã? Você vai junto? Sabe o salário que vocês iam ganhar desse Vamos tamanho? comigo. Então vai pro paraquedas dele. Pô, tem Você mais pula? essa aí. Então você pular. Um para... Não tem o reserva? É, pede desconto. Sacanagem. Não, você tá Fica zoando, não vai pedindo rolar. desconto pra empresa de paraquedas Não, você pra tá você zoando, ver. tá zoando. Tem coisa que você não Eu pode vi pedir ali, não desconto tava pra empresa escrito de paraquedas. Você não marcou, não. Quer confirmar? Relaxa.